Olá, gente. Estamos esperando o doutor Carlos estar entrar. Oba. Você sabe que eu não sei mais como é que faz para convidar as pessoas, não? Acho que eu tô velho nesse negócio. Deixa eu ver aqui. Ah, já vi aqui. Doutor Carlos. Ei, entrou! Que maravilha! A gente Tô tá na ficando área. velho, mas não é tão velho assim, não, né, não, doutor Carlos? Não é tão velho assim, não. Não, Nós liguei, apertei os adquirimos. botãozinhos ali. Isso aqui é igual andar de bicicleta, Afonso. Aprendeu, É, não desaprende mais, não. e Né? nós que ficamos um Nós ano e podemos levar uns meio, né? tombos, né? Podemos levar uns É, tombos de pois é. vez em quando, mas isso faz parte, né? Faz parte. Tombo, só toma você, porque para tomar tombo tem que andar de bicicleta. E eu não ando, então não tomo. E você anda de bicicleta todo final de semana, Não, feriado, dia mas nós útil. tomamos tombo na Né? tecnologia, que é a tecnologia que dá tombo na gente. Tá, Depois de próximo. muito tempo, eu descobri que você bota no Wi-Fi e coloca no modo avião, ou coloca no. Aí ninguém perturba a gente conversando. Mas isso Exatamente, demorou porque muito, Afonso, um ano e meio para aprender. porque super agradável estar falando com você, de repente, você, peraí, aí aparece aquele dedo imenso, você fazendo, tirando as pessoas, desligando a pessoa aí. Tá certo. Nós temos mais um minutinho aqui antes de começar, doutor Carlos Stalin. Muito obrigado por retomar essa nossa conversa, que foi muito importante durante o início da pandemia, né? Diariamente, você tendo que me suportar aqui. Mas eu vejo que se faz necessário a gente retomar, né? As coisas não andaram como a gente previu, ou ao contrário, andaram muito como o senhor previu, ao contrário, né? É, exatamente. É, nós, durante esse período todo, né, Afonso, nós fizemos live mais de um ano, né? Um ano e meio, né? Essas nossas conversas na hora do almoço, né? E, e de fato, tudo que a gente tinha previsto aconteceu, né? Nós tivemos um 2001 catastrófico no princípio, as vacinas chegaram, a coisa colocou água na fervura, né? Controlou, e no final do ano nós tivemos a chegada da Ômicron, junto com as aglomerações de final de ano, junto com H3N2. Né? O que significou isso? Significou que nós estamos é, 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 tendo um recrudescimento assim é, explosivo, né, do número de casos de Covid misturado com influenza. Né? Então, esse é um momento extremamente delicado, né, da pandemia. E, e há uma tendência das pessoas acharem, Ômicron é, é uma, é uma variante muito camarada, né? É mais amigável, né? O que Ela estão é mais falando aí. amigável, provoca quadros clínicos mais leves, né? Só que nós temos que lembrar que nós estamos lidando com o coronavírus. E as infecções por coronavírus, elas geram síndrome pós-Covid, elas geram, né, outras complicações que não apenas o quadro clínico inicial. Ela provoca quadros clínicos mais brandos? Sim, em vacinados. Né? Pessoas completamente vacinadas apresentam quadros clínicos de fato mais brandos. Mas é preciso que estejam completamente vacinadas, 2 ou 3 doses. Né? E imunossuprimidos, hoje, nós estamos chegando à quarta dose. Né? Então, a necessidade de imunização é essencial para que ela se comporte desse jeito. É muito preocupante, Afonso, que nós temos de 5 a 11 anos uma faixa etária que não foi vacinada.
não recebeu vacina. E a Ômicron infecta muito mais, né, essas crianças. A epidemia naturalmente se desloca para não vacinados. E não vacinados são as crianças. É isso que nós estamos vendo acontecer hoje nos Estados Unidos e na Europa, que geralmente adiantam, né? Eles antecipam para a gente o que vai acontecer dentro em breve. Então a Mas só epidemia queria lá dar chega um uma. pouco antes. Doutor Caco, queria só dar uma organizada na nossa conversa, porque eu acho que esse assunto das crianças é muito grave, eu queria tratar em separado. Voltando um pouquinho com relação a essa explosão da Ômicron. Ela é uma combinação de fatores, ou de fato ela é resultado apenas da displicência, da arrogância e da irresponsabilidade das pessoas no final do ano? Eu vejo que, porque a Omicron chegou como uma espécie de novidade, né, nesse final do ano, não sei. Acho que isso é uma combinação de fatores ou é uma coisa isolada? Na pandemia, nada é uma coisa isolada. A Omicron tem uma infectividade muito maior, mas ela tem uma infectividade muito maior, principalmente se você relaxa com as medidas. Uma pessoa chega a infectar 50, 60, isso não acontecia com as variantes anteriores. Então, o próprio vírus, ele mudou, ele é quase que uma outra pandemia, né? E aquelas pessoas que defendem muito imunidade de rebanho e tudo, ficam achando que não, agora a pandemia está perto de acabar, né? Só que esquece que esse é um vírus RNA que ele muta, e assim como ele mutou para uma cepa mais transmissível e menos virulenta, né, para vacinados, ele pode mutar também para cepas mais virulentas. Ele pode voltar, e existem centenas de outras cepas, de outras variantes que podem surgir, principalmente porque nós não temos equidade no controle dessa pandemia no mundo. Então, ela ainda vai nos perturbar por muito tempo. Então, é, é, essa, é, com essa insegurança, essa instabilidade do vírus, ele ainda vai durar muito tempo. Nós tínhamos projetado até 2024, no mínimo, para que as ondas, as flutuações, os ciclos, né, de pandêmicos fossem diminuindo. E nós estamos caminhando para lá, né? Alguns, alguns epidemiólogos colocam, a partir do momento do surgimento dessa pandemia, em 2020, eles colocam 10 anos para que nós tenhamos, de fato, um controle efetivo desse vírus, né? Eu acho que é por aí mesmo. Eu estou projetando 2024 para a gente começar a ter tranquilidade. Tranquilidade que as pessoas, às vezes, não têm para enfrentar uma pandemia e resolvem relaxar de vez, né? Então, isso aconteceu no final do ano. Então, nós temos sempre uma combinação de fatores, né? Nós temos um vírus mais transmissível, nós temos uma população num momento específico onde reunir quase que é uma tradição e quase uma necessidade das pessoas, e isso combinado está gerando o que nós estamos vendo. Nos Estados Unidos, sem essas aglomerações, aliás, eles tiveram, né, o dia de ação de graças deles, né? Depois teve Natal, houveram aglomerações familiares também. Mas essa característica de alta transmissibilidade, ela acontece no momento que as pessoas julgaram que tivessem imunizadas e livres do vírus. Isso nunca foi verdade. Nós sempre soubemos que as vacinas, elas diminuem a transmissibilidade, mas não eliminam a chance do indivíduo se infectar e transmitir, né? Então, Mas nós você não acha que sempre existe soubemos uma. disso. Eu sinto, bem, primeiro cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigado. Nelly Rosa, um ótimo 2022 para você. Celso Adolfo, Belita lá da Flips, Eduardo, tanta gente boa retomando aqui com a gente. Muito obrigado, é sempre
Uma alegria estar com vocês juntos. Vamos ver se a gente consegue fazer isso mais. Mas eu quero falar sobre essa questão do encontro mesmo. É uma prática, está o carnaval chegando, está certo que cancelaram todos os carnavais, não estou falando isso. Mas o que eu estou sentindo é que existe agora uma certa familiaridade com o problema da pandemia. E isso está tornando as pessoas mais displicentes normalmente. Então, assim, mesmo com esse pico que está subindo, como é que o senhor acha que as pessoas vão se comportar daqui para frente, mesmo com a gravidade da Ômicron? É, eu acho que elas vão continuar com o mesmo comportamento, Afonso. Nós não temos é, muito como é, voltar ao início de 2020 com tentativas de lockdown. Algumas medidas devem ser tomadas, né? Algumas restrições de atividades, redução de mobilidade, para redução de mobilidade, isso deve ser tomado, né, em vários lugares do país, né, como essa restrição do carnaval. Nós sabemos que não dá para promover carnaval no momento em que nós estamos caminhando para mais de 600, nós vamos chegar a 650 mil óbitos, muito provavelmente até o final de março, abril, né? Por quê? A Ômicron não é tão boazinha. A Organização Mundial de Saúde chamou atenção para isso. Olha, não confundam, não interpretem a Ômicron como uma variante tranquila. Não, não é, né? E pelo fato dela gerar menos internações, é, é, se tem essa ideia, menos casos graves. Só que tem que o volume de casos gerado é gigantesco. Então, nós estamos, os Estados Unidos está tendo mais de 1.100.000 casos por dia. Aqui no Brasil, eles sumiram com os dados. Sumiram. O Ministério da Saúde resolveu seguir o caminho das avestruz que ficam ali no Planalto, enfia a cabeça debaixo da terra e deixa o corpo fora, né? Então, essa é o princípio de avestruz do Ministério da Saúde. Eles estão fazendo isso. Sumiram com os dados, né? Isso, para mim, claramente tem a ver com uma sabotagem oficial de informações e quebra e bloqueio da transparência do dado, que é vital para planejamento. Então, sem dado, é um voo no escuro, né? Então, não dá para fazer planejamento, estruturar medidas de controle sem informação, né? É. E E aquilo ali é essa muito foi a estranho, intenção, porque né? um amigo meu de rede estava conversando comigo que 95% dos casos onde há hackeamento de sistemas, em 24 horas, talvez 48, resgata tudo, porque tudo tem É, backup. Curiosamente, e aí sim, não tem nada de curioso, é proposital, os dados não voltaram totalmente no Ministério da Saúde, o que induz a pensamentos terríveis, né? Induz a questão própria da sabotagem mesmo. é Por uma que que volta em sabotagem sistemas oficial, muito provavelmente. o sistema volta em sistemas muito mais complexos do que esse, porque em certa medida esse sistema da vacinação ele é do ponto de vista da matemática algorítmica simples. Ele faz um É, registro, dois, três registros de uma pessoa, pronto. Ele não cruza infinitas vezes como sistemas bancários, por exemplo, que são extremamente complexos. É um sistema sim, básico, é um sistema sim. simples esse da vacinação. O do imposto de renda não some de jeito nenhum, né, Afonso? Quando some, Oh, volta rapidinho, nunca, né? né? Do Nunca, né? Banco Central, Nunca, tudo, nada, nunca. né? Agora, o que diz respeito à vida das pessoas, né, ao planejamento para evitar problemas, para evitar mais mortes, isso aí está sendo claramente negligenciado, né? E eu acho que isso merece uma intervenção do Poder Judiciário, do STF, né, para realmente pressionar, porque isso é um tipo de crime extremamente sério contra a saúde pública, né? Bom, é, 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 então o cenário que nós temos, Afonso, é um cenário muito preocupante
porque a Ômicron vai transmitindo mais, vai gerando um volume de casos maior e começa a gerar um colapso do sistema pelos profissionais de saúde, porque as pessoas vão adoecendo, né? Vão adoecendo, tem que entrar em quarentena. Aí você não tem quem atenda nos hospitais, nos postos de atendimento. Isso é um outro tipo de colapso do sistema. É um colapso por falta de gente, né? E, e vai pressionando também a terapia intensiva, porque é uma questão de vasos comunicantes, né? É Uhum. muito simples, vai enchendo um dia que o outro, né? Vai aumentando muito o volume, e pessoas mais vulneráveis vão precisando de terapia intensiva. Então, Bem, agora eu é o queria. que nós estamos vendo nos Estados Unidos, é o que nós estamos vendo na Europa, né? É, progressivamente os hospitais irem enchendo cada vez mais. Estados Nós Unidos e estamos Europa têm planejando uma isso aqui em realidade um Belo pouco Horizonte. diferente da nossa por causa da questão Negacionismo. dos negacionistas, né? Mas vou fazer É. agora uma pergunta bem pessoal, mas que ilustra para a gente entrar no assunto criança, tá? Não vacinada. A Manu, como você sabe, tem 11 anos e está adiantada. Ela tem uma turma de 12. Então, desde o ano passado, ela é a menina que não se vacinou por causa do limite, né? 12, todo mundo se vacinou. Aí vai voltar agora, é, não vacinada, com todos os outros vacinados. E agora? Pois é. É, aquela consulta pública foi um jeito de barrigar a vacinação. É julgar Fraudulenta, consulta para fraudulenta. um jeito de julgar a vacinação para frente. Esse é um problema grave, né? É um outro tipo de crime, né? Por quê? Na realidade, você não precisava ter consulta pública nenhuma, tinha que ter encomendado vacina há muito mais tempo, né? E já poderia estar vacinando, né, desde dezembro, né? O que outros países já estavam fazendo. Nós não fizemos isso por uma questão de decisão governamental mesmo, né? Então, essa decisão ela vai afetar porque não vai conseguir vacinar as crianças antes do retorno das aulas, que Não, começa daqui a impossível. 20 dias. Daqui a Qual o 20 dias. intervalo entre A as vacina vacinas? precisa de 21 dias, pelo menos, de 14 dias, uma vacina da Pfizer para produzir anticorpos suficientes para proteger as pessoas, né? Isso nós não vamos conseguir. Então, as aulas vão começar, vão ser iniciadas com as crianças não vacinadas. Isso com a Omicron, né, é uma catástrofe. Nos Estados Unidos saiu um trabalho hoje mostrando que 8,5% das pessoas, ao voltarem para a escola, foram testadas e estavam positivas. Então, Ah, é? o vírus ele entra rapidamente através dos professores, através de funcionários da escola, através dos próprios alunos, né? E isso vai disseminar rapidamente nas escolas. Disseminando rapidamente, o volume de pessoas não vacinadas, de crianças não vacinadas, vão adoecer, né? E adoecendo, nós não temos estrutura no país para responder a essa possível demanda, principalmente de terapia intensiva pediátrica, a qual terapia intensiva pediátrica é um negócio muito mais sofisticado do que a de adulto, né? De adulto nós conseguimos montar, né? Tem muita gente preparada. Agora, pediatra, não. Intensivista pediátrico e especialistas em intubação infantil e tudo, é mais complicado. Não é Olha, algo que você consiga formar do dia para a noite. doutor E Carlos, eu quero nós só temos mostrar, hoje 10 a 20 vezes mais mortes do que na Europa e do que nos Estados Unidos. Então, isso mostrar só isso aqui, ó. Para o senhor ver que tristeza que eu li hoje. Tá lendo aí? aham, O tempo de hoje, não é? sim. Quer dizer, só esta criança, valeria a pena mudar todo o parâmetro de referência de vacinação para infantil, né? Pois criança morrer é um negócio quase que inadmissível
principalmente por uma doença evitável por vacina. Né? E nós tivemos, se você pegar só Covid ao longo desse período, né, ela matou mais crianças do que todas as doenças infecciosas juntas. Né? Covid só não mata mais criança do que acidente de carro, do que acidente de trânsito. O restante, isso a comparação ao longo desse período. E é igual, né? É igual acidente de trânsito. Então, nós temos um problema gravíssimo de saúde pública pela frente. Nos próximos meses, nós vamos enfrentar isso. Mais uma vez, por quê? Por negligência. Negligência. Nós poderíamos voltar às atividades pedagógicas presenciais agora esse ano com as crianças, pelo menos com uma dose de vacina. Né? Nós não vamos conseguir fazer isso. Né? Então, a perspectiva, se não adiar o retorno das aulas para que elas tenham pelo menos uma dose de vacina, né, nós vamos ver um cenário muito ruim pela frente. Né, A Maria Tereza está perguntando sobre o intervalo entre a primeira e a segunda dose. Nos Estados Unidos, 21 dias. Aqui nós estamos colocando 8 meses. Tá? Por que 8 meses? Nós sabemos que, primeiro, nós não vamos ter vacina para todo mundo, porque eles encomendaram, vão começar com 700 mil doses. Nós temos 20 milhões de crianças nessa faixa. Né? Nós precisamos de 40 milhões de doses, nós não temos. Mas Ou isso seja, não é mais um crime, né? Mais um crime não na lista. Encomendaram, não. A mesma coisa que aconteceu anteriormente. O mesmo que aconteceu com adultos no princípio do ano passado e que gerou aquele pico absurdo de número de casos em abril, que gerou a morte de mais de 300 mil pessoas. Quase 400 mil pessoas morreram com a variante Gama nesse país. Né? Também evitável por vacina. Então, esse cenário ele não é nada bom. Ele não é nada bom. Nós começamos um ano com 2 pandemias, temos ainda a preocupação com a dengue, que também vai chegar no seu ápice por volta de março, abril, e com essas chuvas, Essa chuva as ainda, chuvas né? estão tão fortes que nem o Aedes elas favorecem. Eu ia fazer essa pergunta e desistir. Não. Pois é, nem o Aedes gosta dessa chuva. Né? Mas, enfim, vai ter reservatório de sobra para ele. Né? Ele Depois lava que essa começar chuva, o lava mais sol, os ovos. Né? aí é que nós vamos ver, na hora que começar o sol, essas inundações, o pernilongo em lugares, né? Exato. Ainda Mas, tem isso. então, nós temos sim que pressionar para que essa vacinação comece o quanto antes, para as crianças começarem esse ano letivo pelo menos com uma dose. Que seria Então nós temos uma frase aí para os minimamente, negacionistas né? agora dessa reunião, quer dizer que o senhor é a favor completamente de adiar o início das aulas, né, doutor? Eu sou para que elas tenham pelo menos uma dose. O ideal seriam 2 doses. Né? Não tem 2 doses. Não tem suficiente. Nós não vamos conseguir uma... Deixa eu ligar o negócio aqui, Afonso, que escureceu de vez. Pois é, eu A também liguei o meu. chuva chegou. Né? Mas dá uma Então, limpadinha no seu negócio aí que sujou. Só passa um paninho na sua câmera. Deu uma. paninho na minha câmera. Não tem paninho aqui Deu... não, Afonso. Ah, Melhorou? não. É Deve ter igualzinho sido o Santa sinal Crista. que caiu Melhorou ou aí. piorou? Melhorou ou piorou? Pior, tá ruim. Melhorou ou Vamos embora, piorou? vamos embora. Vamos embora. Doutor Carlos, fala para mim uma simulação de um ciclo negativo dentro da escola. Eu fico imaginando o seguinte: a criança vai, se contamina, vai para casa, contamina quem já se contaminou de novo. Como é que funciona isso? A Ômicron tem uma característica, né, Afonso?
É preciso que as pessoas tenham 3 doses. Se não tiver 3 doses, o risco de internação é maior, de evolução para formas graves é maior. Ela compromete a vacinação em cerca de 20 a 50%, dependendo do número de doses, dependendo se teve ou não Covid anteriormente. Então, a Omicron, ela Oi, Voltou, Afonso. que bom. Oi. Deu uma, a minha conexão Eu sei caiu que aqui. congelou. Foi a minha conexão que caiu aqui. Ah, Tem muita gente que saiu, inclusive. eu continuei Bom, aqui. mas vamos lá. O assunto é Não. esse: a questão das consequências de uma situação dessa criançada juntar. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é muito provavelmente uma transmissão extremamente acelerada nas escolas, né? E vai acelerar a transmissão nas escolas e, ao mesmo tempo, né, na própria comunidade, que já está acelerada. Então, isso vai gerar mais pressão sobre o sistema de saúde, mais demanda para os pronto-atendimentos pediátricos, né? Mais internação pediátrica, mais internação, mais demanda por leite de terapia intensiva pediátrica. Esse é o ciclo que vai acontecer, né? Se nós tivéssemos vacinado antes, pelo menos com 2 doses, a pressão sobre o sistema de saúde seria muito menor, mas vai acontecer, né? As escolas, o ensino, ele é fundamental, ele é absolutamente fundamental, né? Nós sabemos disso. Só que nós estamos diante de uma situação complexa. Essa É, situação é eu queria só ilustrar com exatamente a falta de vacinação. só ilustrar com a medida que é tomada quando começou as aulas ano passado. Quando acontecia um caso, mesmo que fosse suspeita, a sala toda ficava 2 semanas sem ir, você lembra, né? Eu fico pensando com o grau de Exatamente. infectividade desse, vai começar as aulas, e aí, na primeira semana, alguém da família, da aula, nossa aula tem 30 crianças, mais ou menos, por exemplo, no Santo Agostinho, vai ter um caso, a professora chega lá, meu pai pegou, ou minha empregada pegou para a aula. Não é Não, assim? realmente vai ter uma tendência à paralisação frequente. Ou não vai ter como, né? Porque com o nível de transmissão da Ômicron, e esse dado que saiu hoje, 8,5% das pessoas positivas nos primeiros dias de aula, né? É, é,
quase que inviabiliza, né, naturalmente esse retorno. Isso certamente vai acontecer aqui, né? Bem, doutor Carlos, então acho que a conclusão que a gente pode chegar, guardadas as proporções, principalmente com relação aos hospitais, é que nós voltamos aí algumas casas nesse jogo, né? Voltamos. Nós temos uma situação que é mais ou menos aquele conceito lá do princípio, nós temos que achatar a curva, né? E achatar a curva diante de uma transmissibilidade dessa, né, desse tamanho, dessa variante, é complicadíssimo, né? Complicadíssimo, principalmente com o cansaço epidêmico que já tem, né, É isso que geral, eu ia falar. né? Quem Isso aguenta mais? acaba, a economia também, né? Muito sacrificada. E um ano eleitoral, né, Afonso? Nós não podemos esquecer disso, né? Um Onde ano todas as eleitoral. concessões serão feitas, né? Serão dadas, É, é, todas. é. Eu acho Um prefeito, por que exemplo, hoje vai pensar 60 vezes antes de fechar uma cidade. com certeza. Mas também porque nós temos vacina, né? Nós temos tratamentos já chegando aí, né, para as fases iniciais, nós temos tratamento para a fase mais avançada da doença, nós temos um conhecimento melhor da fisiopatologia dessa doença, portanto, nós temos condições, sim, né, de enfrentar o problema. Mas tínhamos que ter prevenção, né, prevenção com a vacina. E além da prevenção com a vacina, fortalecer as medidas de barreira. O que o Estado não quer fazer, né? O Estado ontem, o Ministério ontem, reduziu o tempo de isolamento, que seguindo o CDC, né? Só que o CDC fez os trabalhos baseados na Delta e não na Ômicron, né? E soltou essa medida. Assim como o CDC tirou as máscaras precocemente, muito provavelmente tirou o tempo de isolamento precocemente. Nós sabemos que o vírus ele reproduz e tem capacidade infectante até o 7º dia, né? Então, 10 dias de isolamento seria, de fato, o tempo mais seguro. Com os afastamentos frequentes, né, e o colapso de vários setores da vida produtiva, né, nos Estados Unidos eles retornaram para 7 dias, passaram para 5 ou 7 dias, com uma variante mais transmissível. O que significa isso? Pessoas assintomáticas ou oligossintomáticas transmitindo, né? É. E Então, a pergunta aqui da. condicionaram isso a teste, que nós não temos. Então, É, isso é uma combinação perfeita. Nós estamos mas com eu. falta de testes, não testamos É, o tanto que deveria, né? Então, nós temos uma confusão perfeita, né, para o vírus, tempestade né? perfeita, né? A Kari Tavares está perguntando sobre a questão dos falsos negativos, que são derivados, talvez, do dia que você faz, né? Dependente do dia que você faz, dá falso negativo mesmo. Então, ela pede É, que você fale sobre isso. Qual o dia adequado? entre o terceiro e o quinto dia do início dos sintomas. Isso para fazer o PCR ou o antígeno, né? O antígeno ele tem para pessoas contactantes ou com sintomas muito discretos, ele tem uma falha aí de 25 a 30%. Então, nós temos que um falso negativo no antígeno significa se o contato foi de alto risco. Contato de alto risco é contato próximo, domiciliar, né? A menos de 1 metro de distância, sem máscara, né? Por um período superior a 15 minutos. Esse é o conceito de contato de risco. Então, se você teve um contato dessa natureza e faz um teste antigênico e der negativo, você tem que repetir um PCR pelo menos 24, 48 horas depois. Tá certo. Está bom, né, doutor Carlos? Tá bom. Novamente, Não, muito obrigado aí por essa gentileza cidadã que você faz aqui com essa nossa conversa. E um vamos, na medida do prazer. possível, fazendo de novo agora daqui para frente, a gente avisa às pessoas e vamos fazendo sempre que surgir um assunto bom para conversar. Maravilha, Afonso. Um abraço para Tá todo mundo, bom? é sempre um prazer. Vão Façam conversando aí. aí, vão marcando com antecedência. Um abraço para Um todo mundo abraço, para você. querido. Muito Tchau. obrigado, doutor.